Tashi Delé e bem-vindos a mais um dos nossos vídeos do Correio de Padmasambhava. Então, desta vez falaremos sobre um assunto assaz importante, que é que práticas espirituais budistas é que podemos abordar que sejam verdadeiramente benéficas e úteis para qualquer pessoa, independentemente do seu conhecimento do budismo ou da ausência desse conhecimento. E especialmente nesta época em que as pessoas não têm muito tempo para, muitas das vezes, se envolverem em muitos diferentes tipos de abordagens e práticas, como ir direto à essência da prática. Então podemos dizer que a essência dessa prática reside, como muitas vezes Sua Santidade do Dalai Lama tem dito, em desenvolver as qualidades de um bom coração. Então estas qualidades de um bom coração devem-se sobretudo a algo que chamaremos dos 4 incomensuráveis, ou seja, as 4 práticas meditativas, comuns a muitas tradições espirituais budistas. E como dissemos nestes vídeos, nunca vamos abordar estas perspectivas de uma forma académica, então vamos procurar abordá-las de uma forma simples. Cada escola ou tradição, ou direi mesmo veículo, tem a sua abordagem e as suas próprias razões, mas estas não serão discutidas aqui. Queremos, como o próprio Buda disse, quando foi mencionado, que ele disse, nesta época, aqueles que não têm muito tempo, mas querem verdadeiramente atingir realização, devem praticar aquilo que coloca o Buda na palma da mão, ou seja, aquilo que coloca o estado de realização verdadeiramente acessível. Então, o Buda mencionou a compaixão. Então, ele disse, esta é a prática essencial. Então, esta compaixão tem vários aspectos. Podemos dizer que temos aquilo que chamamos compaixão, aquilo que chamamos amor, sendo compaixão, vamos dizer, o estado mental de compartilhar o sentimento do outro. Aqui, compaixão no contexto da tradição budista, aquilo que é chamado karuna em sânscrito, ou ninja em tibetano, significa verdadeiramente desejar que o outro seja livre do sofrimento e das causas do sofrimento. Temos amor, que é muito parecido, mas que é um outro aspecto da mesma moeda, podemos dizer como duas faces da mesma moeda, que é o desejo que os outros sejam felizes através de encontrarem as causas da felicidade. Temos depois algo que irradia deste estado de amor e compaixão, que é a capacidade de alegria empática na felicidade, bem-estar dos demais. E, por fim, temos aquilo que é chamado equanimidade. Quando este amor, esta compaixão e esta alegria empática não fazem distinção entre nenhum ser vivo, ou, como dizemos classicamente o budismo, não fazem distinção entre amigos, inimigos e estranhos. Então podemos dizer que estas práticas, chamadas os 4 incomensuráveis, são práticas basilares de qual todas as outras práticas podem irradiar. Não importa a que tradição espiritual possamos pertencer, não podemos imaginar sequer uma pessoa espiritualmente realizada que não seja bondosa, compassiva, empática e de alguma forma equânime. Então podemos dizer que desenvolver este tipo de práticas é ir à essência de qualquer caminho espiritual. Então, nesta série de vídeos que agora iniciamos, darei algumas instruções práticas sobre meditação, ou, melhor dizendo, sobre técnicas de familiarização. Se recordarem os nossos primeiros vídeos sobre meditação, meditar é familiarizar-se com, como familiarizar a nossa mente com estes estados mentais de amor e compaixão. E aquilo que irradia deste amor e compaixão, de esta alegria empática, e estabilizar esta equanimidade. Então, deixem-me que vos diga que este amor e compaixão e estas qualidades que pertencem aos 4 incomensuráveis fazem parte intrínseca da nossa verdadeira natureza. É mesmo pessoas que hoje em dia falam de não-dualidade e não-conceptualidade, às vezes esta não-dualidade e não-conceptualidade são apenas novos conceitos, muito dualistas. Na realidade, quando a mente é livre de qualquer dualidade, ela é livre da dicotomia e distinção entre eu e o outro. Então há uma verdadeira abertura e, por natureza, uma expressão espontaneamente, naturalmente compassiva, naturalmente bondosa.
Então, na realidade, quando falamos destes estados de profundo amor e compaixão, a que chamamos no seu estado ideal de bodhicitta, a mente da iluminação, então estamos a falar no seu aspecto relativo na manifestação de amor e compaixão e no aspecto mais profundo, que os budistas gostam de chamar de absoluto, estamos a falar exatamente da verdadeira natureza da nossa mente, neste aspecto, no aspecto relativo, na sua relação com a vida cotidiana e o seu aspecto absoluto com a sua natureza absoluta. Então é importante que entendamos que estas práticas como o desenvolvimento de qualidades como equanimidade, esta equanimidade é um estado verdadeiramente livre do conceito do outro, livre da dualidade e da dicotomia dualista. Mas num primeiro patamar é simplesmente aprender a como permitir que desta nossa natureza irradiem estas qualidades de sabedoria e compaixão. Então, obviamente, para uma mente verdadeiramente livre desta conceptualidade e dualidade, o exercício espontâneo e natural do amor e compaixão surgirá. É um excelente sinal quando nós pensamos estar a praticar não dualidade e não conceptualidade, ou estados de meditação muito profundas, mas sentimos que a dicotomia entre eu e o outro aumenta, quando não compreendemos como é que a sabedoria é na essência compaixão e a compaixão na essência sabedoria, é sinal que a nossa meditação não está a produzir os devidos efeitos e o nosso entendimento é obtuso e limitado. Então exploraremos nos próximos vídeos como aceder à nossa verdadeira natureza através de técnicas muito simples e contactando com esta natureza através de irradiar de bondade amorosa, compaixão, estabelecida numa base de equanimidade. Significa isto sentir este amor e compaixão, esta empatia por todos os seres vivos. Independentemente dos rótulos, podemos dizer que nos tornaremos, pelo menos, boas pessoas. Então penso que uma das grandes dicotomias da espiritualidade é exatamente pessoas que pretendem ser muito espirituais, mas que ainda não chegamos sequer ao patamar de ser um bom ser humano. Eu diria que todos aqueles de nós que estão interessados em uma espiritualidade genuína estão interessados em ser bons seres humanos. Então é fantástico que possam dizer que aquela pessoa, independentemente da prática ou da tradição que segue, é um excelente ser humano, que é muito mais interessante do que alguém dizer que aquela pessoa é muito espiritual, tem imenso conhecimento sobre filosofia ou prática meditativa, mas infelizmente é uma pessoa execrável. Então, eu prefiro simplesmente que digam que eu não sou muito espiritual ou que não sou sequer um entendido, um académico, mas que me esforço por ser boa pessoa. Então, se estás interessado ou interessado, ou se estáis interessados ou interessados em desenvolver estas qualidades, como sou santidade do Dalai Lama, volto a dizer, diz as qualidades do coração, então espero que nos próximos vídeos possamos partilhar alguns ensinamentos e práticas que provaram a sua eficácia durante milhares de anos da tradição budista. Muito obrigado. Então seguiremos este caminho para aqueles que não têm muito tempo, mas precisam de uma prática que verdadeiramente seja transformadora.